Olá, hoje irei falar sobre ataques reconnaissance ou ataques de reconhecimentos para disciplinas de segurança em redes de computadores. Primeiro, iremos definir o que é um ataque reconnaissance. Reconnaissance é um termo que vem do militarismo. Ele é uma técnica de ataque onde não existe o ataque em si. É quando as tropas vão para um local inimigo buscar por pontos de fragilidade. Eles exploram lugares ocupados por forças inimigas, varrem a região em busca de bons pontos de ameaça. Então, para a gente aqui em cibersegurança, os ataques de reconhecimento se referem à fase inicial do cyberataque, na qual o atacante coleta informações sobre o sistema-alvo e suas vulnerabilidades. O objetivo é só reconhecer os pontos, então na maioria, nos casos gerais, eles não causam dano em si, mas eles abrem as portas para os danos serem causados. O que motiva um cyberataque de recon? Primeiramente, a gente tem o roubo de informações pessoais. Isso aqui a gente consegue, com um ataque de reconhecimento, obter dados pessoais, informações financeiras, credenciais de logins, roubo de identidade, fraude financeira, e isso aqui pode causar muito dano para o usuário. O mesmo funciona para empresas e não só para pessoas. Então, isso aqui ele pode coletar informações sigilosas das empresas, segredos comerciais, propriedades intelectuais, e essas informações roubadas podem ser exploradas. Por exemplo, a gente pode ter vazamentos de segurança de dados de clientes, dados de produtos. Isso aqui pode causar uma mancha enorme na empresa, que a gente sabe que é algo muito difícil de ser coletado, de ser recuperado. E por fim, isso aqui também pode servir como preparação para futuros ataques. Então, assim que o atacante ele coleta todas as informações de fraquezas, ele já está se armando e começa a planejar o seu ataque. Começa a planejar um malware, um ransomware, alguma coisa para infectar o seu usuário ou mesmo as informações sendo usadas para algum fim malicioso. Basicamente, existem dois tipos de ataque de reconhecimento: os passivos e os ativos. Os passivos, eles são algo mais suave, por isso a gente botou aqui leitura de Wiresharks e keylogs, mas eles vão mais para algo como coleta de informações sem interagir muito com o alvo. Isso aqui pode ser coisas simples, como coletar dados em perfis de redes sociais, buscas em registros públicos, consultas em mecanismos de buscas e coleta de inteligência em fontes abertas. São informações mais superficiais que não requerem diretamente que o usuário esteja tendo uma interação ativa, um mapeamento ativo. Já para os ataques ativos, aqui sim a gente tem bastante interação. E aqui vem para varreduras de portas, mapeamento de redes, enumeração, varreduras de vulnerabilidades, phishing e até mesmo algumas atividades físicas. Tem casos famosos de empresas que receberam ligações, por mais que seja algo mais social, também é algo que requer interação. Então aqui teve casos de atacantes que ligaram para empresas, se passando pelo departamento de TI, e ali na conversa eles pedindo informações de segurança, pedindo senha, e acabou que os departamentos da empresa passaram essas informações. Então já tiveram diversos ataques que foram realizados dessa maneira. Aqui a gente tem um exemplo de um ataque ativo do Nmap, como é que ele é feito. Aqui a gente está com o usuário conectado na rede, ele está com o IP certinho, e aí ele vai utilizar o Nmap, justamente aqui, assim que ele manda o comando, ele consegue rastrear todas as portas que estão abertas na rede. Então aqui ele consegue identificar os pontos de acesso às vulnerabilidades da rede. Então ele vê aqui que tem um protocolo HTTP aberto, um SMTP, e aí pode ser oportunidades para ele explorar e tentar fazer uma conexão, tentar ler esses dados, tentar enviar alguma coisa. Dependendo aqui, ele consegue até o sistema operacional e ele consegue mais informações sobre o usuário para poder preparar um futuro ataque. E aqui a gente volta os principais vetores por um ataque de reconhecimento. Então a gente tem os phishings, são aqueles famosos e-mails falsos, mensagens falsas com remetentes que, se você não prestar atenção, vai vir trocado, ou links suspeitos, em que a pessoa acha que ela está num ambiente legítimo e na verdade ela não está, e aí ela acaba cedendo algumas informações. A gente tem scanners de rede, como eu acabei de mostrar, que eles são usados para identificar as portas que estão abertas, os serviços e dispositivos da rede. Isso aqui vai fornecer muitos insights sobre como podem ser realizados novos ataques. Scanner de vulnerabilidade, aqui a gente se refere mais a coisas como ferramentas que descobrem fraquezas potenciais na infraestrutura, em aplicativos no sistema de rede. Pode ser, por exemplo,
mesmo que ali eu não esteja escaneando a rede em si, por exemplo, descobri que ele está usando o sistema operacional tal versão, isso aqui já traz informações sobre, porra, eu sei que tem uma vulnerabilidade nesse sistema e alguma coisa assim. Então não é necessariamente sobre a rede, sobre o uso da rede em si, mas sim sobre o sistema que o usuário está utilizando. A gente tem ferramentas OSINT, que são ferramentas de inteligência de fonte aberta, que eles ajudam a coletar as informações disponíveis, tem várias fontes, que inclui também redes sociais, diretórios online, outros sites. E por fim, a engenharia social, que aí é quando, como eu falei, a gente tenta mais pela interação social, manipular os indivíduos para que eles revelem as informações sensíveis e forneçam acesso ao sistema. E aí isso aqui pode gerar várias técnicas, como você tentar quebrar a senha da pessoa, o port scanning, como eu falei, um war driving, tem várias coisas que podem ser feitas através desses vetores. Um ataque bem famoso que ocorreu foi utilizando justamente essa leitura de portos, foi o WannaCry, foi uns anos atrás, acho que 2017. Isso aqui foi bem famoso, eu lembro que vários órgãos públicos brasileiros, como o IBGE e outros setores, estavam com seus sistemas travados, porque o WannaCry ele foi um ransomware espalhado, que ele travou as máquinas e aí pedia um pagamento em Bitcoin em troca do desbloqueamento, senão ele ia apagar todos os dados. Esse ataque ele explorou uma falha do Windows, do Eternal Blue, que era um protocolo feito pelo Windows que tinha alguma falha, e aí os sistemas que não foram atualizados mantinham essa falha. E como é que os atacantes fizeram? Aqui eles utilizaram de técnicas de reconhecimento ativo, como a gente comentou, com o escaneamento das portas, que eles usaram para identificar sistemas vulneráveis conectados à internet. Eles buscavam os alvos que possuíam portas SMB expostas, então a gente aqui consegue identificar os protocolos SMB e a porta que estava exposta, e eles conseguiam colocar dados do que estava sendo transmitido. E aí isso aqui ia ser suscetível à exploração da vulnerabilidade do sistema da Eternal Blue que estava atrasado. Os atacantes também realizaram pesquisas na internet em busca de alvos específicos. Eles procuravam por organizações que tinham versão desatualizada do Windows e que não haviam aplicado os patches de segurança que a Microsoft tinha disponibilizado na época. E aí, uma vez que eles conseguiram entrar na rede, o WannaCry ele usou um Wormable que permitiu que o ransomware se propagasse automaticamente num sistema comprometido para outros na mesma rede local. E foi assim que ele usou o Eternal Blue para se espalhar rápido e eficientemente. O WannaCry teve um impacto muito grande, foram mais de 230 mil sistemas em mais de 150 países, então foi algo muito generalizado e tudo com um reconhecimento inicial, como mostrei. Isso aqui foi em hospitais, empresas, governos, infraestruturas críticas. E acho que esse é um dos ataques que mais destaca a importância de se implementar práticas de segurança contra reconhecimento. Tá sempre com o sistema atualizado também foi uma lição muito grande que eu acho que a maioria das organizações tiveram depois disso aqui. E falando nisso, como é que a gente pode evitar esse tipo de ataque então? Eu acho que uma boa coisa que como a gente bateu muito nessa tecla na disciplina foi a encriptografia. Então, a encriptografia é algo fundamental para a gente proteger as informações, todo mundo já está muito ciente disso. Acho que uma coisa que ajudaria muito nesses casos é o protocolos adequados, como o TLS, que é um protocolo para camada de comunicação, que vai ajudar a proteger os dados e evitar que eles sejam lidos por ataques de reconhecimento. O uso de SSH é altamente recomendado para proteger as conexões remotas com dispositivos, porque ele tem uma criptografia forte e autenticação segura. Uma outra coisa que pode ser usada aqui, por exemplo, é o NAT e o PAT, onde a gente coloca o mapeamento de um único endereço de IP para uma rede interna, então eu crio ali uma rede mais controlada com um único IP. Isso aqui vai dificultar a obtenção de informações sobre a topologia da rede pelos atacantes, então pode ser uma estratégia muito válida também. O segundo item que deve ser sempre muito bem cuidado é a segurança e controle das redes. Então, é essencial implementar medidas de segurança e controle dos dispositivos conectados à rede. Isso inclui garantir que os dispositivos tenham senhas fortes, atualizados, desativar serviços e protocolos que não são necessários e manter os dispositivos atualizados com a última correções de segurança. É sempre recomendado alterar o nome das redes também, porque muitos dos ataques são feitos em servidor local ou uma rede que está com o nome servidor muito exposto. E aí trocar para nomes mais genéricos, como sabe, CDP, umas siglas que disfarcem, para não deixar a vida de quem está tentando fazer reconhecimento mais fácil.
O controle do acesso é essencial nisso aqui, então implementar mecanismos de autenticação, senhas, o menor privilégio para os usuários, isso vai minimizar muito o risco de acesso não autorizado. E outra coisa também muito importante é a segmentação da rede, assim como eu falei sobre o NAT e o PAT, dividir a rede em segmentos isolados, isso vai limitar o ataque. Então, mesmo que um segmento fique comprometido, ele fica mais difícil para o atacante se mover lateralmente e para os outros setores. Isso aqui pode ser feito com VLANs, por exemplo, onde diversas pessoas ficam num grupo controlado sobre o mesmo IP, e aí se acontecer um ataque, aquilo ali está mais isolado. E aí vai de caso a caso, então sempre que for ser implementado uma rede, os servidores, isso tem que ser sempre muito levado em conta. Uma outra coisa, e aqui é para sistemas mais críticos, vale a pena você ter um monitoramento ativo dos seus pacotes, alguma coisa do tipo. Eu coloquei aqui o IDS, que é um sistema que permite monitorar o tráfego da rede, e ele vai buscar os padrões indicativos de atividade de reconhecimento. E isso aqui ele fornece uma resposta rápida a esse tipo de ataque. E por fim também, claro, o usuário final tem que estar sempre bem treinado, porque coisas como o phishing é basicamente treinamento do usuário. Você tem que saber olhar as mensagens, tem que saber o que você está utilizando. Então, você tem que treinar os usuários para saber relatar as atividades suspeitas. Isso vai reduzir significativamente as chances de ataques bem-sucedidos. E eu acho que é muito importante a gente estar ensinando essas boas práticas, estar sempre trocando as senhas, coisas simples assim. Diminuir o acesso de uma rede Wi-Fi, quando se conectar, não se conecte com permitindo o acesso de redes públicas. Todo esse tipo de coisa facilita muito o ataque de reconhecimento. E são coisas que são muito marteladas, mas que são dicas muito boas de fato. E é isso para a apresentação. Muito obrigado.